E aí, alunos da Escola Municipal Menezes Cortes. Eu sou o professor Diogo Neves, de Ciências, e eu estou aqui na nossa querida sala de leitura para apresentar para vocês, nesta videoaula literária, um livro clássico mundial, escrito por um francês, e esse livro se chama O Pequeno Príncipe, que foi publicado primeiramente em 1943. Pois é, já faz 80 anos que esse livro foi publicado, e ele foi tão importante, né? Ele conquistou tantas gerações que foram lançadas diversas edições desse livro. Inclusive, nós temos uma edição em inglês, para você ver como é que é importante esse livro para a literatura mundial. Bom, eu vou contar um pouquinho só da história desse livro aqui, que foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, né? O autor, que se chama Antoine de Saint-Exupéry, ele era piloto de caça. E esse livro aqui é bastante fantasioso, porém ele tem uma questão de também ser autobiográfico. Porque quem lê, né, esse livro percebe que ele é cheio de metáforas, cheio de alusões sobre vários eventos que estavam acontecendo na época no mundo por causa da guerra. Então quem lê aqui às vezes nem percebe como que ele fala de tudo que está acontecendo, da opinião dele sobre as questões do mundo, de uma forma bastante poética. Às vezes até passa despercebido. Bom, nós temos uma professora aqui na escola de língua portuguesa, que é a professora Jaqueline. E nós já fizemos um vídeo, né? Antigamente a professora regente era a Regina, e ela fez um projeto chamado Conto do Prof. E ela, através desse projeto, a professora Jaqueline foi convidada para participar falando sobre o livro. Ela falou sobre esse livro. Então, na verdade, o meu objetivo com esse vídeo é falar um pouquinho para você relembrar, mas se você quiser, assiste aqui, né, o vídeo de novo da professora, que está muito legal. Como esse livro está comemorando 80 anos, foi feita uma exposição em homenagem a essa grande obra. Bom, o livro vai tratar sobre a amizade que o autor tem com o menininho, que é o tal do Pequeno Príncipe, que ele surge de repente no deserto lá da África, né? O livro é todo escrito em primeira pessoa, então o próprio autor contando a história. Ele estava pilotando, o avião dá um pane, cai, né, no meio do deserto da África, lá do Saara, e aí no meio do nada ele encontra esse menino, Pequeno Príncipe. E ele acha bem estranho, né? Mas ele só tem reserva de água por apenas 8 dias. Então ele precisa consertar esse avião dentro de 8 dias para que ele possa sobreviver, tanto ele quanto o menino. Quando passa esses 8 dias, eles vão tentar buscar em algum lugar. E nesse meio tempo, né, ele vai conhecendo melhor sobre a vida do Pequeno Príncipe, ele vai contando que ele vem de outro planeta, ele vai contando que ele tinha uma grande amiga, uma rosa, na verdade, que até foi por causa dessa rosa que ele resolveu sair do planeta, e ele conheceu vários outros planetas, e por último, o planeta Terra. Vale a pena ler esse livro. O autor, no início, ele fala muito sobre a questão da pureza da infância, sobre a questão das crianças olharem as imagens e entenderem do que se trata. Ele fala que os adultos são sem graça, porque os adultos perdem a inocência quando cresce. É muito difícil um adulto ter essa pureza que uma criança tem, até que ele, já adulto, encontra o Pequeno Príncipe, com quem ele vai ter uma amizade muito grande por apenas esses dias. Porque quando chegam os 10 dias, ele precisa voltar ao seu planeta. Esse é um tipo de livro que, quando você lê, alguns anos depois você vai repetir a leitura, você tem outras conclusões sobre o livro. É muito interessante. Então fica aqui minha dica e continue assistindo, que eu vou mostrar para vocês essa linda exposição que eu estive e que valeu muito a pena para a gente conhecer um pouco mais sobre o autor e a sua obra. Eu agora estou aqui no shopping de Botafogo, na zona sul do Rio, para apresentar a exposição imersiva Pegadas do Pequeno Príncipe. Ela é comemorativa dos 80 anos de publicação desse livro. Vamos conhecer. Já começamos a exposição com uma das frases presentes no livro. Toda estrela brilha para que cada um possa um dia reencontrar a sua. Essa frase foi dita pelo Pequeno Príncipe quando ele teve seu encontro na Terra com a serpente. Uma referência para os planetas por onde o Pequeno Príncipe passou antes de chegar à Terra.
Nesta primeira sala, vamos conhecer a vida do escritor e como nasceu sua obra O Pequeno Príncipe, que foi o último livro escrito por ele. Na época, ele era piloto combatente ao lado dos aliados contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial e faleceu meses após o lançamento do livro. Antoine nasceu em junho de 1900, teve seu primeiro voo como passageiro aos 12 anos, começou a se interessar pelas artes aos 17 e decidiu ser aviador aos 21, tornando-se logo um piloto militar. Em 1926, ele foi contratado por uma empresa francesa de correio aéreo e ficou 18 meses trabalhando no deserto do Saara. 3 anos depois, escreveu seu primeiro livro. Nessa época, ele sobrevoou o Brasil, passando por Pelotas, Porto Alegre, Florianópolis, Santos e Rio de Janeiro. Em 1935, ocorreu algo parecido com o que ele relatou no livro Pequeno Príncipe. Ele sofreu um acidente aéreo que o deixou no deserto da Líbia durante 3 dias. Ele e seu mecânico foram salvos por beduínos. Vamos agora conhecer a segunda sala. Antoine escreveu O Pequeno Príncipe quando estava morando em Nova York. Por isso, o livro teve 525 edições em inglês e apenas 360 em francês. Na França, a obra só foi publicada em 1946, ou seja, 3 anos depois. Você sabia que, além de escrever, Antoine também ilustrou O Pequeno Príncipe com aquarela? Hoje, ele é um dos livros mais traduzidos no mundo, 548 línguas e dialetos. Outra curiosidade sobre o livro, ele não começa com texto, e sim por um desenho que já já você vai conhecer. Gente grande foi primeiro criança, mas poucos lembram disso. O que você vê aqui nessa imagem? Parece um chapéu de adulto sendo pintado de marrom, não é mesmo? Ou será um elefante sendo engolido por uma cobra? Mais uma frase de impacto do livro: só se vê bem com o coração, o essencial e invisível aos olhos. Essas 2 frases foram ditas por uma personagem, que é uma raposa, ao príncipezinho, no capítulo 17 do livro. Vamos para mais uma sessão aqui da exposição imersiva. Esta sala faz referência ao deserto, que é mais do que cenário na vida e obra de Antoine. Tanto foi que seu primeiro livro, intitulado Correio Sul e publicado em 1929, foi escrito durante seu isolamento no deserto do Marrocos. Esses aqui são alguns dos livros que foram escritos por Antoine de Saint-Exupéry, incluindo O Pequeno Príncipe. Nesta sala, novamente os desenhos infantis são abordados. O livro descreve que o piloto é acordado pelo príncipezinho, que pede a ele que desenhe um carneirinho. Como seus esboços não dão certo, ele resolve desenhar uma caixa, que é prontamente aceita pelo menino. Só as crianças sabem o que procuram. O que será que tem nesse olho mágico? Vamos descobrir? Não, ele já está muito bem. É o carneirinho que estava dentro da caixa que o piloto desenhou. Esta quinta sala de exposições se dedica a apresentar o baobá e a grande preocupação que essa enorme árvore africana causava no planeta do Pequeno Príncipe. Conforme foi comentado, o livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial e o piloto-escritor havia sobrevoado a França ocupada pelos nazistas em 1940. Para o autor, o nazismo era um mal que havia crescido muito por não ter sido combatido logo no início. Por isso, acabou se alastrando pela Europa e matando muitas vidas. No livro, esse mal é comparado à semente do baobá, que ameaça destruir o planeta do Pequeno Príncipe. Por isso, ele precisava constantemente revolver o solo a fim de remover as pequenas plantas em crescimento, antes que seja tarde demais. O pedido do desenho do carneirinho era para que ele ajudasse a impedir o crescimento dos baobás no seu planeta, que também era muito pequeno comparado a um asteroide.
Neste momento, são apresentados 2 acontecimentos importantes do livro. O primeiro é a viagem que o Pequeno Príncipe faz para sair de seu planeta, aproveitando-se de pássaros selvagens que emigravam, conforme você pode ver nesta animação. Nessa viagem, ele conhece habitantes de outros planetas e por fim chega à Terra, onde se depara com o piloto escritor. O segundo fato é o surgimento de uma personagem muito importante para o príncipezinho, a Rosa. O primeiro comentário sobre essa flor foi feito no capítulo 7, quando o Pequeno Príncipe pergunta ao piloto escritor: "Um carneiro, se come arbusto, come também as flores?" Ele estava preocupado com a destruição de sua amiga, a Rosa, pois achou que o carneirinho guardado na caixa desenhada se alimentaria de qualquer vegetal em seu planeta, mesmo se a Rosa tivesse espinhos. Com o tempo, a Rosa se mostrou pouco modesta, muito vaidosa e egocêntrica. Ela fez com que o príncipezinho arrumasse uma redoma de vidro para protegê-la, pois dizia que era frágil. Somente no dia da partida dele é que a flor resolve engolir o orgulho e pedir desculpas a ele, dizendo que foi uma tola, e perguntando se ele a visitaria. Nessa viagem interplanetária, o Pequeno Príncipe conhece 6 personagens: o rei, o vaidoso, o bêbado, o empresário, o acendedor de lampiões e o geógrafo. Mas ele fica tão perplexo que decide não permanecer em companhia desses habitantes. Antes de passarmos para a próxima sala, mais uma frase bem conhecida do livro que foi dita pelo Pequeno Príncipe no capítulo 8. As flores são tão contraditórias. Na penúltima sala da exposição, somos convidados a conhecer mais um personagem de destaque, a raposa. Seu papel é o de um amigo fiel. Ela traz os ensinamentos que o Pequeno Príncipe buscava em sua viagem interplanetária. O encontro com a raposa é o ponto crucial de sua jornada. A partir daí, ele se tornará apto para retornar ao seu planeta. A raposa então ensina o que é essencial na vida, que é invisível aos olhos. Chegamos à última sala, mas calma, ainda não acabou. No fim do livro, com as reservas de água já esgotadas, o piloto escritor finalmente encontra um poço de água com uma forma de recompensa. E assim, o Pequeno Príncipe pode regressar ao seu lar. Mas nesse momento, ele já havia cativado o piloto. E agora? Ele precisa se despedir de seu amigo, e ambos se entristecem. Quem se oferece para ajudar no retorno do príncipezinho é a serpente, que o torna invisível, pois seu corpo é muito pesado para flutuar. Chegamos então no final da exposição e aqui a gente chega à lojinha do Pequeno Príncipe. Vários itens bem legais, interessantes sobre o Pequeno Príncipe. Chegamos ao fim da exposição e assim eu termino mais uma videoaula literária. Espero que vocês peguem o livro e leiam esse clássico universal. Grande abraço e até a próxima. Fico por aqui. Tchau, tchau.